paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa Ágina Goiabeiras. E o programa de hoje nós vamos tratar sobre um tema da Escola Bíblica Dominical. Vocês lembram, no último programa nós falamos muito sobre o Espírito Santo de Deus? Então esse é o programa que nós falamos lá, prometemos, e vamos falar de quem é o Espírito Santo. Eu quero aqui já perguntar para os nossos mestres, professores, o pastor Wever e o diácono Atílio, que nós vamos discutir sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser considerado uma pessoa, pastor Wever? Boa tarde a todos que nos assistem, aí no programa. Se você estiver assistindo em outro horário, boa noite, bom dia, mas que a paz do Senhor esteja contigo. Então, o Espírito Santo é meu amigo. Ele é sim uma pessoa, e nós vamos discorrer sobre isso aí e afirmar à luz das Escrituras essa certeza, essa verdade bíblica e refutar também algumas heresias que o pessoal levanta por aí. É uma pessoa e é uma pessoa da Trindade, que compõe a Trindade. Ótimo, então já sabemos, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas aí a gente se pergunta, como é que eu vejo o Espírito Santo? Como é que eu sei que ele é uma pessoa? Tem alguns atributos de uma personalidade que eu possa identificá-lo como uma pessoa? Sim, o Espírito Santo, ele é muito conhecido como Consolador, Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse, que nos deixaria o Consolador, Então ele tem esse papel de Consolador, é ele quem nos convence também do pecado, e além disso ele também tem o papel de advogado, Conforme está escrito nessa lição aqui, para quem for participar da EBD, para quem for dar uma lida nessa lição, ele também tem essas funções que são funções dignas de uma pessoa, E o Espírito Santo tem vontade? Tem, são três, se eu não me engano, características que definem o ser uma pessoa, E entre elas, uma delas é ter vontade própria, E o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Ele foi deixado aqui, ou melhor, ele foi enviado aqui a nós por Deus, A pedido de Jesus Cristo. E ele tem vontade própria aqui, ele se relaciona conosco, tem sentimentos, que é outro quesito e outro requisito para ser considerado pessoa. Então, biblicamente, a gente pode afirmar que sim. Tem um versículo muito importante, que está lá em Atos 16, versículos 6 e 7, que fala, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, porém o Espírito não lhe permitiu. E é Espírito com letra maiúscula. Então o Espírito Santo tem vontade, ele impediu aqui Paulo de viajar para uma determinada cidade? Exatamente, conforme está em Atos 16, 6 e 7, ele impediu. Então ele fez esse papel e ele tem a sua vontade, conforme o pastor Wever falou anteriormente. Ele tem a vontade e por isso ele é considerado uma pessoa. Eu acho interessante, já que eu costumo falar aqui nos cultos, eu gosto dos detalhes da Bíblia. E eu penso que os detalhes nos revelam muitas coisas boas. E há uma discussão nesse negócio, porque o Espírito Santo é Deus, ou é Jesus, ou como que é, não é e tal, acerca da Trindade, E se você for olhar, o versículo 6 ele fala o Espírito Santo, mas o versículo 7 ele fala o Espírito de Jesus. Então, assim, são os três que estão trabalhando ali. É porque dependendo da situação, do momento, da função ali, do que vai ser exercido, que vai ser feito, é cada um que faz, Então o Espírito Santo ele está aqui conosco e ele tem as suas atribuições, como pessoa que é. Mas eu gostei, quis comentar sobre esse versículo aqui, porque é mais um que mostra que o Espírito Santo e Jesus são um só ali, é Deus e pronto. O Espírito Santo tem emoções? A Bíblia relata em algum momento aí que expressa as emoções do Espírito Santo? Sim, a palavra diz, um versículo bastante conhecido até, ao meu ver, ela diz assim, um pedido de Paulo, numa das cartas ele diz, não entristeçais o Espírito Santo,
E também no livro de Hebreus, se não me falha a memória, fala sobre o ciúme que ele sente de nós. Então, são dois sentimentos, que são emoções. Ficar triste e sentir ciúmes, né? Então, que é também um dos requisitos aí, né, de uma pessoa. Então, ele sente, ele fica triste, assim como eu e você. Ele sente esses ciúmes é bom a gente enfatizar aqui que uma vez eu entrei num debate com uma pessoa, como que o Espírito Santo sente ciúmes, isso falar que Deus tem ciúmes, que é ciumento, e as pessoas olham o lado ruim da palavra pejorativo. Esses ciúmes é o zelo, né? Não é aquele de possessivo, de não sei o que, não. É o zelo. Ele ciúmes, porque ele tem zelo, porque nos ama, porque ele nos quer. Então, quando ele vê que você tá assim, ou meu amigo ali tá dando uma fugidinha pro outro lado, ele vem pra mim, fica comigo, né? Então, ele tem esse sentimento, sim, tem emoções. E com algo a mais, né, Jaqueline? Que o Espírito Santo, por ser Deus, ele é onisciente, né? Então, ele tem esse conhecimento. E ele conhece tanto o nosso passado, presente, como o nosso futuro também, né? E isso está ligado também à questão da intenção, né? Porque ele esquadrinha os nossos corações, então ele vai saber qual é a nossa intenção. Muitas vezes a gente está vendo alguma ação, está falando, não, olha, está fazendo bem, olha, está fazendo mal, mas muitas vezes a gente não sabe a intenção que está por trás daquela ação. E já o Espírito, ele sabe isso, pois ele é Deus, né? Então ele sonda os corações, esquadrinha os corações e também sabe passado, presente e futuro. Eu acredito que agora não ficou dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa. Acho que nós falamos aqui de alguns atributos importantes que identificam, né, o Espírito Santo como uma pessoa. Mas voltando no que você, Atílio, disse sobre a questão da hierarquia. Então o Espírito Santo também é Deus, mas ele tem alguma posição diferente do Pai e do Filho? Não, posição, na verdade, de hierarquia, não. O que ele tem são como se fossem as funções, né? As funções são diferentes. Tanto é que, conforme o pastor Ever disse, quando Jesus ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo ficou com essa função de consolador, com essa função de advogado, com todas essas funções que nós falamos aqui. Mas isso não quer dizer que ele está abaixo do outro, né? Ou subjugado pelo outro. Pelo contrário, todos eles, conforme diz a nossa lição, eles foram incriados, né? Eu até descobri essa palavra aí, para mim é nova, incriados, ou seja, não foram criados, né? Existem algumas doutrinas heréticas que nós vamos até falar sobre elas, que falam assim, Jesus criou o Espírito Santo, é a mais bela criatura. Não, isso não existe. É incriado, porque Deus é incriado, ninguém criou a Deus, né? Os anjos foram criados, as pessoas foram criadas, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não foram criados, são incriados, né? Jesus, ele até veio à Terra, nasceu como um bebê, conforme a gente já estudou em algumas lições, mas ele já existia desde o princípio, assim como o Espírito Santo também. Exatamente. O que há é uma diferença... A Bíblia descreve, né, até para poder esclarecer para nós essa separação aí, como o Atílio disse, não uma hierarquia, mas ele distribui, um é o Pai, outro é Filho, e aí tem o Espírito Santo, mas os três são um só. O livro de apoio da revista da EBD traz levanta uma questão que eu achei muito interessante. O autor, ele comenta o seguinte, esse verbo lá de João 14,16, se não me falha a memória, a Sara vai colocar aí para nós o versículo, mas se eu não me engano é isso mesmo, João 14,16, que fala, eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. Esse outro, lá no original, quando foi escrito por João, ele tem o sentido que é de mais do mesmo. Eu até pregando aqui recentemente, eu dei um exemplo, né? São duas taças, são duas, mas é a mesma coisa. Então, assim, é diferente de eu pegar uma taça e pegar uma xícara. É outro e é diferente e muda característica e muda tudo. Agora, Jesus, quando ele fala outro, ele está falando que é outro igual a mim. Então, assim, realmente eles são divididos, tem as suas funções, a gente conhece um por Pai, outro por Filho, outro por Espírito Santo, mas eles são os mesmos. Há uma diferença nessa palavra outra aí, a que Jesus usou, são quando é
quantitativo de forma diferente, só que é a mesma qualidade, a mesma essência, é o mesmo, não muda. E aí tem o heteron, que aí é quando fala que é outro, que é totalmente diferente, aí realmente aí já não é. Aí é outra situação, já outra história. Mas porque Jesus entendeu que era muito importante que esse Espírito Santo estivesse ali à disposição de todos que queriam. Jaque, eu vou partir para um braço, e o Atílio pode até, eu acredito que ele talvez vá para um outro, e a gente vai ter 2 exemplos bons, nós teremos 2 bons exemplos. Mas eu gostaria de trazer a meditação dos irmãos, o fato de que Jesus estava falando ali para os judeus, né? Para os discípulos. E quando ele fala, eu vou trazer um outro consolador, o que eles estavam esperando? O que o povo estava esperando? Os judeus que não são messiânicos esperam até hoje. Ele está esperando o cara, um Jesus, um Messias que vem e ele vai acabar com o sofrimento dos judeus e vai instaurar o seu reinado e de glória e de maravilha. Então, assim, vai acabar com todo o choro de Israel, vai acabar com todo o lamento, vai acabar com toda a dor, com todos esses anos que eles tiveram de ficarem cativos, de Babilônia, de um monte de coisa. E vem o rei que vai nos livrar de tudo isso. É o cara que vai enxugar as lágrimas, né? Que a paveira enxugará de vossos olhos todas as lágrimas. Então, eles esperam do Messias isso aí. Então, eu vejo que quando Jesus fala, enviarei um outro consolador, ele está dizendo ali que ele já começou, ele veio, cumpriu o que Israel estava esperando, consolar, só que não da maneira que eles entendiam. Então, eu entendo que ele fala assim, ó, eu estou indo, porque eu preciso, eu vim só cumprir as escrituras, mas vai ficar um outro aí que vai cumprir o papel, vai continuar consolando, vai consolar não só os que estão aqui, mas como ele fez na oração de João 17, Pai, eu oro por estes que o Senhor me deste e ainda pelos outros que virão. Então, quando ele deixa o Espírito Santo, ele também está deixando o Espírito Santo para aqueles e também para os outros que viriam. No caso, nós 3 que aqui estamos. Eu concordo, pastor Weber, com essa vertente. E também tem isso que o senhor falou, que realmente eles esperavam, né? Que até o próprio Jesus viesse como um libertador, né? Tanto é que naquele momento em que os guardas vão para prender Jesus, né? Para pegar Jesus ali junto com Judas Iscariotes, Pedro vai e saca a espada. Ele falou, opa, a revolução começou. É agora. Ele era isso, é agora. Agora é a revolução, né? Jesus vai usar de todo o poder dele que nós já vimos para, né, tomar esse trono. Só que não era isso que era o plano de Deus, né? E nós vemos assim também, que eles andaram com Jesus. Jesus estava com eles fazendo maravilhas, milagres e também os consolando em algum momento. E quando Jesus morre, eles, de certa forma, ficam órfãos daquela parceria de Deus, né? Deus morreu, vamos dizer assim, né? Uhum. E agora? Pode ter gerado até alguma dúvida para eles. Mas quando Jesus ressuscita e passa ali, se não me engano, são 40 dias ainda, né? Pastor Weber, eles falam, opa, ele está aqui. Ele é Deus realmente. Né? Ele tinha um propósito. E quando ele vai subir aos céus, ele fala, não, calma, que Deus vai ficar aqui. Como o pastor Weber falou, mais de mim um pouco. Ou seja, Deus vai ficar em forma do Consolador. E dentro de vocês ainda, né? Que é algo que eles não tinham experimentado até aquele momento. Né? A gente sabe, né, que na Bíblia o Espírito Santo agiu de outras formas anteriormente, né? Mas era como se fosse uma espécie de... Como é que seria a palavra, pastor Weber? Como no caso de Sansão, por exemplo. Ele vinha e se apoderava. Ah, né? sim. Ele se apoderava, no caso de Davi também, o Espírito Santo vinha, se apoderava. Até foi pregado aqui com Saul também aconteceu isso. Né? Também foi e deu uma força sobre-humana, né? Deu uma inteligência sobre-humana em todos esses casos. Né? Só que agora não. Agora ele estava habitando em nós. Isso depois da ressurreição de Cristo. Trouxemos aqui a Tiro e eu sobre o que o povo esperava sobre esse Consolador, esse cara que vem libertar. Lucas 24, 21 fala quando Jesus ressuscita e ele está a caminho de Emaús, ele encontra com os 2 discípulos, eles começam a lamentar ali, achávamos que era ele o que viria remir Israel. Então ali é um versículo que mostra qual que era o pensamento, o sentimento dos judeus
em relação à vinda do Messias. É o cara que vem para nos remir, é o cara que vem para acabar com tudo isso aí, né? Então, Mas então, assim, falando disso, vocês disseram, né, que todos nós podemos receber o Espírito Santo, mas teve um evento muito importante na Bíblia que ali trouxe grandes surpresas e admiração, que é o Pentecostes. Vocês podem explicar um pouco do que seria esse Pentecostes? dá para explicar, vamos lá. Então, o Pentecostes, na verdade, esse termo ele é usado hoje, mas assim, foi pego de uma maneira meio incorreta, fizeram apropriação, né? Porque assim, o Pentecostes ele é o nome de uma das 3 festas mais importantes da tradição judaica. E pelo fato de o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ter acontecido no encerramento ali, no último dia da festa de Pentecostes, aí então ficou o termo, né? Falou, então agora nós somos crente pentecostal. Mas crente pentecostal teria que fazer a festa de Pentecostes, então, né? Mas não é, na verdade é porque fizeram essa relação, né? Igual o nosso pastor brinca aqui às vezes, né? Fala, chega um visitante, aí qual que é o nome do visitante? Falou, é fulano. Aí ele vai falar, ele esquece o nome do fulano, e eu tenho que associar ele a alguma coisa para ficar gravado. Então ficou mais ou menos isso, o derramar, o cumprimento da promessa de Joel 2, lá 28, 29, que aconteceu quando eles estavam em Jerusalém, aconteceu no final da festa de Pentecostes, que é uma festa da tradição judaica. Então por isso ficou relacionado. Aí hoje tem, né, o crente pentecostal e tal, mas a verdade é que o Pentecostes é uma festa. E o que aconteceu ali, lá? Então, em Atos 2, né? Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo, né? E foi tão impactante isso que muitos que estavam lá falaram: esses homens estão embriagados, porque não entendiam o que estava acontecendo. Só que alguns já diziam: não, eles estão falando na nossa língua materna. Ou seja, houve um derramar do Espírito Santo que eles falaram de línguas que eles desconheciam. Mas algumas pessoas que estavam ali conheciam e entenderam que isso só poderia ser através do Espírito, que não era de pessoas, não era de humanos. Eu acho interessante, já que é pregar, né? Mas olha só que legal. Vamos trazer um outro texto aqui para você ver o que é o poder de Deus e o que ele faz, né? Ele coloca o Espírito Santo para derramar línguas e cada um fala na língua que o outro vai conseguir entender para casar e dar tudo certo. Mas em Babilônia ele derrama uma confusão de línguas que faz ninguém entender nada com ninguém. Então assim, e eu vejo que hoje, por causa da banalização que nós estamos vivendo já há um bom tempo, desse derramamento do Espírito Santo, do falar em línguas, que é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, o pessoal começou a achar que é de qualquer jeito, e aí começou a haver essa banalização. Então, assim, trazendo esse texto, essa passagem das línguas lá da Torre de Babel, que o Senhor trouxe confusão, é a mesma coisa nos dias de hoje. Às vezes as pessoas querem usar o Espírito Santo. E aí vem com línguas, e vem com não sei o que, vem não sei o que. Mas quando é Deus, quando é o Espírito Santo realmente, aí a gente vai entender que não traz a confusão. Os negócios se encaixam, o negócio casa, quem está falando não entendeu, quem está ouvindo entendeu também, deu tudo certo e fica tudo resolvido. E é interessante, pastor Ever, você falou ali de Babilônia, né? E tem a questão ali que a Jaqueline falou em relação à intenção, né? Porque qual que era a intenção da Torre de Babel, no caso? Né? A Torre de Babel, qual que era a intenção quando eles se uniram? Era chegar até Deus, né, Nimrod ali, e destruir Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele conhece a intenção, que era diferente da festa de Pentecostes. Era uma festa religiosa, né? Eles estavam buscando a Deus. Então, olha só, a intenção. Como a intenção muda? Talvez, olha, estão edificando uma cidade. Para quem desconhecesse o real intuito daquilo ali, ele fala, não, mas por que atrapalhou os planos? Estava construindo uma cidade tão bonita, né? Só que não, a intenção era desafiar a Deus, né?
Então tem essa questão da intenção, que o Espírito Santo, ele realmente sonda os corações, as intenções. Isso que o pastor Weber falou também da questão da banalização hoje, é algo que eu tenho muito temor, né? De não fazer algo de mim, né? A gente, claro, tem que dar liberdade para o Espírito Santo, né? Para o Espírito agir, mas também a gente não pode fazer algo, de repente, levado por algum movimento, porque teve essa banalização. Tem pessoas que elas acabam imitando como as outras fazem. Tem pessoas que querem passar receitas. Não, faz assim. Que, olha, você tem que orar, né? Isso a gente sabe, você tem que orar realmente. Você tem que desejar isso e de coração. Porque a gente já viu aqui que a intenção vai contar muito. Se você quiser ser batizado, ser usado somente para a sua glória, não vai ser derramado. Não vai acontecer. Então, essa lição, ela mostra muito, essa questão da intenção é muito forte, porque Deus conhece o nosso intuito e sabe como nós vamos usar isso no futuro, né? Então isso eu achei bem interessante, pastor Weber. Realmente tem essa banalização, tem essa questão de ficar imitando, não, faz assim que vai acontecer, fica fazendo, fica falando, e a gente sabe que não é assim, é quando Deus quer, quando Ele age, e Ele sabe exatamente qual vai ser o nosso uso, né, ao receber esse poder. A gente tem que ter conhecimento, conforme a pastora Adilson falou, tem que buscar ter o poder, mas Deus vai fazer isso quando Ele souber, né? Quando Ele souber não, Ele já sabe. Quando Ele sabe que será usado para o bem e para a glória dEle, e não para a glória de homens, né? Essa associação de que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas, não está errado. Amém. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Porém, o que acontece, como o Atílio falou, a intenção do Espírito Santo. E o que é o falar em línguas? Ele é um dos dons que o Espírito Santo nos dá. Só que Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, que ele dá para cada um conforme for útil. Aí entra na intenção, tanto do Espírito Santo quanto na intenção do que vai receber. Então, eu tenho um negócio com gente que é papai, não sei o quê. E sendo que, na verdade, a essência de você ser batizado com o Espírito Santo, e nós estamos falando agora aqui, já ainda na pessoa do Espírito Santo, quem é ele e tal, uma das funções, das atribuições, ele nos batiza, ele nos dá poder. Só que para que ele dá poder? Para que você vai ter poder se você não vai usar? Ou para que você vai ter poder se você não sabe usar? É a mesma coisa de alguém falar assim, Weber, eu trouxe aqui as ferramentas para você, tá tudo aqui, ó. Lá na frente tem um saco de brita, aí a gente está fazendo a reforma aqui atrás, né? Tem um saco de brita, de areia, e tem o cimento, eu trouxe enxadas, você vai fazer para nós um muro de arrimo ali atrás. Eu não sei fazer um muro de arrimo, para que você vai me dar isso? Ou então, eu não quero não ficar nesse sol, mexendo com massa, fazendo massa, sei o quê. É a mesma coisa. Tem gente que quer o Espírito Santo e quer falar em línguas, mas não é para servir, para servir na igreja, para servir na casa do Senhor, para servir na obra. Utilidade, tem que ter utilidade. Tem gente que quer que é santo. E o Espírito Santo não vai dar a ferramenta para quem não quer trabalhar, ou para quem também não sabe trabalhar, porque não adianta nada. Eu tenho batido muito nessa tecla com o Ministério do Louvor, não adianta nada eu ter o poder e não ter conhecimento. Então eu tenho tudo ali, as ferramentas, e não sei usar. Então as pessoas, a banalização, ela está vindo muito por causa disso. Elas querem o poder, mas não têm o conhecimento da palavra. Então não sabem que precisa ter uma utilidade, não sabem que existe ordem e decência para as coisas acontecerem, não sabem que o Espírito Santo, ele dá um para um, outro para outro, que você não vai sair fazendo tudo, que você não vai... Então assim, o que falta, e se eu pudesse deixar um conselho aqui para quem nos assiste, busquem conhecer a palavra de Deus. E importante, nós tivemos um outro programa, falamos muito da humanidade de Jesus e da importância que o Espírito Santo teve ali nessa caminhada, nessa missão de Jesus, né? A gente pode também contar com esse Espírito Santo? Vou deixar o Atílio falar um pouco agora. Sim, eu acredito que para que nós possamos fazer, né, a obra, nós precisamos ser cheios. Nós sermos selados com o Espírito,
nós estaremos buscando cada vez mais, né, aprender de Deus, buscar a palavra. Mas assim, para que nós possamos fazer, como o pastor Ever falou, obras maiores do que a que Jesus fez, ou tais quais, né, nós teríamos que estar revestidos do poder, que aí é sermos cheios do Espírito Santo, né? E isso só através da busca. O nosso pastor fala muito da questão da agenda com Deus, né? E se aí nós formos pegar aqui na palavra, tem a questão que, se não me engano, em Provérbios diz, né, que se nós alimentarmos a carne, faremos as obras da carne. E se nós alimentarmos o Espírito, faremos a obra do Espírito. Então essa busca é diária. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Todos os dias nós estamos lutando contra a nossa carne. Nós só vamos poder enfraquecê-la se nós buscarmos mais o nosso espiritual, buscarmos ter relacionamento com Deus, buscarmos ter agenda com Deus, né? E sempre lutarmos contra a nossa natureza humana. Fala-se muito assim, quero ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas se você não se relaciona, se você não conversa, se você não tem essa intimidade, como é que você vai reconhecer a voz dele, né? Um filho ou uma mãe reconhece a voz do filho, o choro do filho, né? Os passos, às vezes, né, da pessoa que você convive. Você sabe quem está chegando ou não. A voz, a risada, a gente reconhece, né, das pessoas próximas, mas como você vai reconhecer a voz de Deus se você não conversa com Deus, se você não se relaciona com Deus, né? Então fica aí essa oportunidade daqueles que ainda não conhecem, né? Hoje nós falamos bastante aqui nesse programa. Eu acredito que ficou bem claro a importância, né, de quem é o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa, assim como Deus, assim como Jesus, né, que quer ter um relacionamento conosco. E ele é o nosso consolador. E eu tenho, assim, às vezes, quando eu faço a minha oração também, para o Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, obrigada. Obrigada por você ter aceitado o desafio de ter ficado aqui, né? De estar conosco, porque o ser humano não é fácil. Que bucha te colocaram. Que bucha colocaram. Às vezes eu vejo assim, olha, brigadão aí que você realmente é especial, porque e ele nos ensina, né? Ele é o nosso guia. A Bíblia fala, e nós falamos aqui, busque e a orientação para a gente errar menos ou não errar, né? Que eu acho que fica muito mais fácil, muito mais divertido se a gente entender os projetos de Deus na nossa vida. Amém. Mas então, muito obrigada. E eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco no nosso programa, né? Falamos aqui do Espírito Santo. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido, né, um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa e que vocês possam estar conosco na nossa escola bíblica. Nós temos de nossa escola bíblica sempre domingo pela manhã, às 9 horas. Se você tiver interesse em participar, nos procure através das redes sociais, que a gente vai te mandar o link. E ali você vai poder participar com todos, tirando dúvidas, enfim, acompanhando as nossas lições. Mas eu quero que vocês fiquem aí conosco, que logo mais nós teremos o nosso culto. Tá bem? Muito obrigada e Deus abençoe a sua vida.